Vamos falar do Botafogo, hein? Que situação a do Botafogo. E as equipes da hold de John Textor, né, que é o dono da SAF do Fogão. Porque se liga nessa informação aqui, ó. De acordo com o jornal L'Equipe, a comissão da Federação Francesa de Futebol recusou o recurso do Lyon e, com isso, a punição ao clube seguirá em vigor lá na França. O clube vai seguir sem poder contratar e inscrever jogadores para esta temporada. A diretoria do Lyon apresentou o recurso em reunião na sexta-feira, mas a decisão se manteve. Além da proibição, foi determinado que o Lyon será rebaixado se não melhorar a sua situação financeira até o fim da temporada. A medida, por exemplo, vai impactar o futuro de Luiz Henrique, destaque do Botafogo em 2024. O atacante não vai seguir no clube carioca e uma das alternativas era defender o Lyon ainda em janeiro, algo que não será possível e que precisará ter um desfecho já nas próximas 2 semanas por conta da janela de transferências ainda estar aberta. Além disso, na sexta-feira, o Rodrigo Matos trouxe no UOL que conversou com pessoas lá na França e os clubes franceses já perceberam que as negociações de jogadores entre Botafogo e Lyon são uma maneira de burlar o fair play financeiro. Ato que pode, mais para frente, quem sabe, ser alvo de uma nova fiscalização. Essa indignação, Mauro, do meu ponto de vista, mais do que justa, né, dos clubes franceses com essa holding comandada pelo John Textor, porque, assim, e não é algo exclusivo do John Textor. Parece que outras SAFs que também se instalaram aqui no futebol brasileiro também utilizam isso, e outras SAFs espalhadas pelo mundo, né? Dessas holdings aí que tem time no Brasil, tem time na América do Sul, tem time na Europa, na América do Norte, no mercado alternativo. Eles vão contratando jogadores em outros países e depois vão repassando esses jogadores a outras equipes que não podem estourar o fair play financeiro que não acontece, que não existe por aqui, Mauro César. O Brasil, assim, para esse tipo de negociação, né, o Brasil é um paraíso, né? Porque você, como não tem regulamentação, não tem o fair play financeiro, você pode contratar qualquer jogador, não importa se o clube fatura mais, fatura menos, está devendo. Tem vários casos aí no Brasil. O caso do Internacional, semana que passou, coisa bizarra. Negociava o Thiago Maia com o Santos sem ter pago o jogador ao Flamengo. Ou seja, ele queria lucro. É surreal. Você não pagou o jogador, você comprou, está atrasado nas parcelas, aí você quer vender para um outro, que ele repassasse, olha, eu não consegui pagar, vou repassar o jogador para o Santos. Santos, você paga o Flamengo? O Flamengo concorda? O Santos vai pagar. Beleza, olha, desculpa aí, foi mal, né? Não consegui pagar. Mas já usei o jogador e ganhei uma vaga na Libertadores com esse jogador titular. Eu já tirei proveito técnico. E, né? Não fico com o jogador, mas eu me classifiquei para Libertadores. Ele foi titular. Ele foi titular e jogou. Foi um jogador relevante no contexto ali, do que foi o Internacional do Roger nessa temporada 24. Já saiu no lucro, mas além disso, queria lucro financeiro. Aí o negócio acabou miando, né? E segue devendo ao Flamengo. Então, tem que pagar o Flamengo. E vai pagar mais caro, porque quando você paga com atraso, tem multa. Óbvio, todo contrato prevê multa, né? Multa, juros, etc. Você vai sair mais caro ainda. Então, no mercado como esse aqui do Brasil, é muito interessante, porque você é um dono de vários clubes, né? Chamam de MCO, né? Multi-Clubs Ownership, né? Então, um cara que tem vários times. Aí, ele pega um jogador como o Luiz Henrique. Ele vai lá e compra o Luiz Henrique, ao Betis, né? Vai pagar parcelado, ok, certo. Ele não pode colocar no Lyon. O Lyon está com o transfer ban. Ele traz para o Botafogo. O jogador é do Botafogo, mas na verdade não é do Botafogo. O jogador é da Hold. Quem comprou foi a Eagle, que o Botafogo não tem nem esse dinheiro, não teria nem condições de comprar. É só ver o faturamento do clube. Aí ele ganha um campeonato brasileiro, ganha uma Libertadores, o Luiz Henrique joga. O mesmo vale para o Almada. Ou seja, conseguiu retorno técnico, financeiro aqui, embora a contra o Botafogo não pareça possível fechar, mas joga esse jogador de volta para a Europa. Aí coloca como um jogador emprestado sem custo. Era mais ou menos esse o argumento. E os outros clubes que estão submetendo a fair play financeiro e que não tem essa possibilidade, né? Como é que fica? Claro que eles vão reclamar. Até porque eles estão brigando por posições ali. Até a turma o Lyon estava em quinto até outro dia. Não sei como é que está agora. Mas como ele está com rebaixamento... Ontem estava em quinto. Como ele está com rebaixamento encomendado, caso não consiga resolver esse problema, até os times da zona da degola têm interesse. Todo mundo tem interesse. Os que estão brigando ali com ele por uma vaga. Colocado. Então, os times que brigam por vaga em competição europeia estão competindo com o Leão. Tem interesse, cara. Esses caras vão se reforçar ainda, né? E os lá de baixo querem mais que ele seja punido e rebaixado, porque salvaria um dos times que vai cair, né? Caso ele vá para a segunda divisão.
Então é normal que eles reclamem, porque é uma manobra que aqui no Brasil é perfeitamente aceitável, porque não tem regulamentação, mas lá dentro das regras do fair play financeiro, no mínimo dá para questionar, no mínimo. Então essa manutenção da penalidade, ela me parece absolutamente justa, né? Não tem outro jeito. A situação da Igor é bem complexa. Ele está tentando vender agora 45% aproximadamente das ações do Crystal Palace, que ele possui. No entanto, também depende de aprovação da Premier League, né? Não se sabe se vai ser aprovado, como vai ser. E eu estava vendo lá o valor, 45% por algo em torno de 1 bilhão e 100 de reais na conversão. Eu achei assim pouquíssimo. Um time na Premier League, quase a metade das ações, 45%, 1 bilhão e 100. Não sei, posso estar enganado, mas me deu a sensação de que está vendendo em baixa, sabe mesmo? No desespero, precisando capitalizar. Mas é uma situação difícil, isso respinga no Botafogo, evidentemente, não tem jeito. Não tem jeito. As contratações do Botafogo, quando o Botafogo traz Luiz Henrique e Almada, são contratações da holding, não são contratações exclusivas do Botafogo, né? E o Botafogo ainda recontratou o Jafinho por mais de 5 milhões, né? Agora, que estava lá foi para o Lyon e voltou emprestado e agora volta a ser jogador do Botafogo. E o Mauro lembrou da história do Thiago Maia envolvendo o Santos, Flamengo, Internacional, que o Internacional, enfim, queria lucrar, não pagou o Flamengo e ainda queria lucrar nessa história toda. O Inter também teve nessa janela a situação envolvendo o Wesley, ex-jogador do Palmeiras, um dos destaques da equipe colorada, né? Uma das figuras do Inter na campanha do Brasileiro 2024, recebeu uma proposta de 10 milhões de euros do Krasnodar da Rússia e o Inter não vendeu porque achou que ia ficar com uma fatia pequena, ia ficar assim com uma fatia muito pequena da venda, porque 50% dos direitos econômicos do Wesley pertencem ao Palmeiras. O Inter tem uma dívida com o próprio Krasnodar da Rússia devido à compra do atacante Wanderson e tem uma dívida com o Cruzeiro de 7 milhões pela compra do Wesley, que o Cruzeiro entrou na Câmara Nacional de Resolução de Dívidas, né, um organismo criado pela CBF para esse tipo de disputa. Então o Inter fez as contas e falou assim, não, eu vou ficar com pouco dinheiro dessa venda, e aí o Wesley acabou não indo. Aí saem aquelas informações, porque o jogador não quer ir mais e não sei o quê, mas o Inter ia ficar com uma fatia muito pequena da venda e o negócio não foi para frente. E os outros clubes não tem nada a ver com isso, né? O Cruzeiro que está esperando essa grana, o Palmeiras que tem 50% dos direitos econômicos, enfim, e vai se estendendo. Essa dívida vai ganhando outros contornos, né? Então, é curiosa essa situação do futebol brasileiro. E o mais engraçado, Piperno, é que tem torcedor do Botafogo, não vou generalizar, mas tem torcedor do Botafogo que diz o seguinte, porque o Palmeiras está contratando, vocês não estão falando nada, cadê o fair play financeiro? Se o fair play financeiro passar a vigorar aqui no Brasil, o Palmeiras e o Flamengo vão continuar nadando de braçada, inclusive vai ser até melhor para o Flamengo e para o Palmeiras. E o Botafogo e outras equipes, enfim, não vão conseguir mais contratar como antes. Piperno, é uma situação que agora também vive aí na França, essa holding do John Textor, né, repassando jogadores entre clubes da holding, e os clubes franceses já estão indignados com essa postura aí da SAF, né, da holding do John Textor. Na França tem algumas peculiaridades, né? Uma vez, isso uns 10, 12 anos atrás, o Mônaco começou a contratar jogadora da Compal, né? Tinha sido comprado lá por aquele bilionário lá russo dos fertilizantes e tal. Aí começou a comprar um monte de gente. Na época lá do Falcão Garcia e companhia. Aí, o que aconteceu? Com o tempo, os outros clubes se tocaram por uma coisa. O Mônaco, ele é, na verdade, um clube de um paraíso fiscal que fica dentro da França. Então, o Mônaco podia comprar, vender à vontade, porque ele não pagava imposto. Né? Tinha todos esses benefícios tributários. E houve uma discussão muito séria lá, a ponto do Mônaco ter que se enquadrar, né, não só nas regras do fair play financeiro, mas uma série de outras exigências que a Liga Francesa fez. No caso do Lyon, os clubes também acabaram se tocando por fato de que há evidentes manobras contábeis aí. Manobras contábeis, aliás, que são muito permitidas aqui no Brasil. O futebol brasileiro é permissivo. Esse exemplo do Internacional, e mais particularmente esse do Wesley que você citou, isso escancara, né, uma vergonha aqui no Brasil. Quer dizer,
Você compra, você não precisa pagar, mas aí surgiu uma proposta de venda, você só vai vender se sobrar algum dinheiro em relação àquela dívida anterior. Isso é uma coisa absurda, né? A coisa, se contar fora do Brasil isso, acho que vão chamar a gente de mentiroso aqui. Então, sabe, essa permissividade que um investidor como o Textor encontra aqui no Brasil, é óbvio que não vai ser repetida em nenhum outro lugar do mundo. Então, é claro que, veja, ele anunciou o Almada, né? O Almada ia ter sua apresentação lá na sexta-feira e houve problema em relação a isso. Quer dizer, então, não é essa história de que ele vai desembarcar na França, teoricamente, com um jogador que chega a custo zero, isso é mentira. Isso é uma fraude contábil. Então, o Lyon está numa enrascada cada vez maior. Isso significa que, para a holding fazer dinheiro novo, ou vende jogador que já esteja na França, ou vai vender jogador do Botafogo. Não tem outra mágica. Vampeta está aí, a indignação dos clubes franceses com o Lyon e essas operações, Lyon e Botafogo. O que isso vai impactar a curto prazo já nesse time do Botafogo? E lembrando que o Textor, no fim do ano passado, prometeu grandes contratações, né? Ele falou contratações de peso, de impacto no Botafogo. Por enquanto, ainda não aconteceu, né? Você vê que o próprio Barcelona enfrenta isso, né, Pedro? Conseguiu agora uma liminar lá do sindicato para que o Daniel Olmo... Daniel Olmo, isso aí. Possa jogar. O Lyon, a gente está vendo aí, o modo cita aqui sempre, o próprio Bordeaux, né? Aí já teve outros clubes na Europa, como o Glasgow Rangers, que também foi para a 4ª divisão. Então atravessa esse momento difícil, tem que repor esse dinheiro para que não caia. Está ali entre os 5 primeiros do campeonato francês, perdeu ontem, mas está brigando. Então, os olhos voltados, se você converter, né, o euro por real, está dando quase 6-1. E aí a galera dos ovos de ouro está lá, no futebol francês. E o Botafogo estreou ontem perdendo no Campeonato Carioca, não tem treinador ainda, né? Eu acho que a maior preocupação, já veio aqui, conquistei lá um título sonhado com a Libertadores, que os famosos 12 grandes que a gente fala no país, só o Botafogo não tinha, né? Já teve, ganhou o brasileiro de novo, né? Para ele, assim, aqui eu já fiz uma fumacinha, agora eu tenho que me preocupar lá com o time francês, que é a galera dos ovos de ouro, de tudo que ele tem, né? Vocês já ganharam ano passado, agora eu vou concentrar esforços para no não Lyon, deixar que está precisando. É nítido e notório que é isso, né? E quando a gente fala de mercado da bola, que eu citei aqui, que prometeu investimentos no Botafogo para essa temporada, a informação é do Vene Casagrande. O contrato de Jair com o Botafogo, zagueiro que está deixando o Santos e vai reforçar agora o Fogão, será de 5 anos, mas há uma cláusula de ida obrigatória para o Lyon em no máximo 24 meses. Ou seja, o zagueiro de 19 anos vai ficar no Glorioso no máximo até o fim de 2026. Essa foi uma forma de convencer Jair a aceitar a proposta, pois a joia do Santos e o seu staff têm a Europa como um projeto de carreira, um projeto esportivo. E vários jogadores, né, que o Botafogo acabou fazendo esse tipo de negociação, Mauro César, né, colocando o Lyon no meio do caminho, no meio da parada. O Thiago Almada mesmo, terminada a Libertadores, a temporada aqui no futebol brasileiro, o Botafogo campeão dos pontos corridos, o Almada já começou a dar um monte de entrevista, falando, não, no meu contrato tá aqui que eu vou jogar no Lyon. Tipo assim, eu passei aqui no Botafogo, muito legal o período que eu joguei aqui, fui campeão, mas agora eu vou pro Lyon. E no contrato do Jair, que é de 5 temporadas, já disse que até o fim de 2026 há essa obrigação do Jair se transferir para o Lyon. É isso que a gente pode esperar daqui para frente do Botafogo? Todas as negociações vão se resumir a isso? Jogadores que vão acertar com o Botafogo vão ter que ir para o Lyon, Mauro? O Botafogo é uma passagem, né, para esses jogadores. Alguns com compromisso de transferência após um determinado período, outros não. Por exemplo, o Adrielson, o Lucas Perry e o Jefinho foram para lá, né? Esses já colocaram no contrato. Eu só acho que assim, os empresários do Jair deveriam tomar cuidado, que o Lyon pode ser rebaixado, né? Então pode ser que em determinado momento ir para o Lyon pode significar jogar a 2ª divisão da França. Não sei se isso é interessante, né? Porque o rebaixamento está encomendado.
O rebaixamento do Lyon está encomendado. O Lyon tem que sair dessa situação para poder evitar o rebaixamento, além do transfer ban, né? Que em tese não pode contratar. É uma situação complexa, especialmente pela informação que você deu na abertura aqui do programa com informação lá da imprensa francesa, né, da equipe, né? De que os outros clubes estão colocando a boca no trombone. E vão colocar cada vez mais. Alguém vai sair e tá calado? Vem cá, você está com transfer ban. Você não pode contratar. Eu estou disputando contigo aqui a mesma posição, o mesmo campeonato. Agora você me traz um jogador que é do seu dono, que estava num outro clube, aí é sem custo. Por que sem custo? Por que alguém vai colocar o Almada e o Luiz Henrique sem custo em algum lugar, gente? Olha, esses jogadores juntos custaram mais de 40 milhões de euros. Beleza, mas aqui é de graça. Como assim? Não dá, né? É óbvio que os outros vão reclamar. Então isso torna o obstáculo ainda maior. Mas enfim, é uma situação de incerteza. O Botafogo hoje, ele está repleto de incertezas. Você não sabe que time vai ser, se vai ser forte como o do ano passado, se vai ser mais fraco, se vai ser igual, se vai ser mais forte. Isso não tem ideia. Não tem ideia. E esses jogadores, isso é muito claro, tanto o Luiz Henrique como o Almada, me pareceu muito claro que eles não queriam ficar aqui. Eles querem a Europa. Um já estava na Europa e o outro queria ir para lá. O jogo do Pachuca, né? Dentro do campo ainda. Já falou, estou indo. Já cumpri o que eu tinha que cumprir aqui. Ali foi mais ou menos isso. Ou seja, já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Porque é normal, gente. Não é porque é o Botafogo. É o futebol brasileiro ou o futebol europeu. O cara quer ir para a Europa, é normal. O único que não quis ir para a Europa foi o Fabrício Bruno, que rejeitou a Inglaterra. Os outros, todo mundo quer ir, pô. É normal. Quer fazer o quê? Ah, não é? O cara vai querer ficar aqui, o cara vai querer ir para lá. Mais visibilidade. São jovens, né? Ainda tem tempo para jogar lá uma época e voltar depois ainda para jogar aqui na América do Sul. No caso da Almada, pode voltar depois jogar na Argentina. É natural que assim seja. Não, o Ojaí tem 18 anos, né? 18, 19 anos de idade. É claro que eles foram jogar no futebol europeu. Agora, a minha dúvida é até que ponto o Lyon é uma boa porta de entrada pelo seguinte: o Lyon tem uma dívida, segundo a imprensa francesa, de €500 milhão e pode ser rebaixado. O que vai ser do Lyon? A gente não sabe o que vai ser do Lyon. Tinha um prazo agora para quitar 100. Exato. Era para vencer esses dias aqui. Exatamente. Acho que conseguiu uns dias a mais. 100 milhões de euros. E a dívida total de 500 milhões, e o que já publicaram lá é que essa dívida é com uma empresa chamada Ares Management, que é envolvida em várias aquisições de clube, negócios de direito de transmissão e tal, e que ela teria uma cláusula de poder, não sendo pago em determinado período, que eu não desconheço exatamente qual é o período, mas ela poderia adquirir a holding, se tornar dona. Aí é dona da Eagle, dona de tudo. Do Botafogo, do Molenbeek, do Lyon, pegar tudo, ficar com tudo. Ou seja, você não sabe nem o que vai acontecer. O Vasco, por exemplo, quando a 777 foi para o espaço, quem comprou lá o que sobrou não teve interesse em ficar com o Vasco. Por isso que o Vasco está à deriva em busca de um dono. Então, o que vai acontecer com o Botafogo? A gente não sabe. São muitas dúvidas, essa é a questão. Eu não estou dizendo aqui que vai dar tudo errado e que vai dar tudo certo. Eu estou dizendo que ninguém sabe o que vai acontecer. Qual é o destino desses clubes? E o próprio Lyon. Então, você firmar um contrato contando com o Lyon como porta de entrada, eu não sei até que ponto é uma boa. Porque com a dívida e um eventual rebaixamento, você pode ter um grande clube francês, sim, atolado no buraco. O Leeds United voltou à Premier League agora com o Bielsa algumas temporadas, aí caiu de novo, está na segunda divisão. O Leeds, no início dos anos 2000, ele fez grandes investimentos para ser campeão europeu. O Leeds era um time grande da Inglaterra, no início dos anos 70, campeão inglês, chegou a ser o melhor time da Inglaterra. E no início dos anos 2000 fez várias contratações nos moldes do que acontece no Brasil. Eu vou contratar, vou ser campeão, vou faturar muito, vou fechar essa conta. Não deu. Foi eliminado, não chegou a ganhar a Champions League, não chegou nem à final, aí não ganhou o campeonato, não ganhou nada, se endividou, foi parar na terceira divisão. Isso apequenou nesse período. O Leeds virou um time pequeno, médio, dependendo do momento. Isso acontece. O Bordeaux, já falamos aqui do Bordeaux, foi extinto, está na última divisão, recomeçando no futebol francês. As reprovadas também. Exato. Então, assim, isso lá acontece. Então, o que vai ocorrer com o Lyon? Estou falando de times importantes. O Napoli passou por isso na Itália. A Fiorentina passou por isso na Itália. Times importantes, cara. Então, o Lyon não está livre de um problema como esse. Então, é o que eu digo. São dúvidas. Há muita incerteza. Fazer qualquer negócio de médio e longo prazo, 2 anos, pensando no Lyon, você não sabe onde vai estar o Lyon. Se o Textor será o dono ainda da Eagle, se a Eagle vai ser ainda a dona do Lyon, se ele vai estar na Ligue 1 ou na segunda divisão. Essa dívida colossal. Essa dívida do Corinthians, do Palmeiras e mais um pouco. Do São Paulo e mais um pouco. Ou seja, tudo bem que eles faturam em euro, mas não é pouco. €500 milhão, gente, de euros de dívida.